Boa noite, boa tarde, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do A Indignada, nosso encontro toda quinta-feira ao vivo, a partir das 8 da noite, para a gente ficar sabendo tudo de importante que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje é dia 29 de abril, um dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortos, vítimas da Covid-19. Pouco mais de um ano depois da primeira morte registrada no país, nós atingimos essa triste marca e passamos a ser o segundo país em número de mortes, perdendo por enquanto só para os Estados Unidos. O Brasil, hoje, calcula ou soma 13% das mortes em todo o planeta. 13% das mortes em decorrência da Covid aconteceram aqui no Brasil. E o que todos dizem é que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada se políticas acertadas, se decisões responsáveis tivessem sido tomadas. Estima-se que, por causa dessas 400 mil vítimas fatais, pelo menos 2 milhões de pessoas em todo o país estejam enlutadas, sofram o luto, sofram essa perda. E isso porque a gente não está falando das pessoas ditas recuperadas, mas que até hoje estão enfrentando as sequelas da Covid. Até hoje estão em casa tentando se recuperar de todo o estrago que essa doença provocou na vida delas. Para a gente ter uma ideia do que são 400 mil pessoas, a gente está falando de uma cidade quase como uma Florianópolis, que tivesse sumido do mapa. A cidade de Olinda, em Pernambuco, desapareceu. Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo. Esse é o nosso destaque de hoje, sem dúvida alguma, mas a gente também vai falar sobre a CPI da pandemia, que tem muito a ver com isso, que vai tentar explicar por que o Brasil atingiu esse número tão vergonhoso e tão revoltante. A gente vai falar também sobre o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele está bombando nos Trending Topics. E já eu vou te contar por quê. A gente vai falar sobre auxílio emergencial, o plano do governo para recuperar empregos ou para manter empregos. E a gente vai ter participação ao vivo de Brasília de um colega jornalista, o Caio Barbieri, do Metrópolis, que vai contar para a gente o que acontece nos bastidores. Eu já fui correspondente em Brasília e, como até eu comentei hoje com ele, eu falei, a gente em Brasília vê, ouve e fica sabendo de coisas muito mais interessantes do que aquelas que a gente pode publicar ou colocar numa reportagem. É isso que o Caio vai contar aqui hoje para a gente. Antes disso, vou pedir para você, se é novo por aqui, se inscrever no canal. Se você está assistindo ao gravado, comentar aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a visualização. Para vocês que estão ao vivo comigo toda quinta-feira aqui, muito obrigada. O Andili está aqui, a Bia, a Dé Ribeiro, querida. Caio Barbieri está aqui também já com a gente. Já o Caio vai entrar. Tiago Lopes, o Paulo Taitson, o Roberto Antero. Aliás, Edu, precisamos mandar o link para o Caio, porque eu acho que eu mandei, no final das contas, o link do YouTube, e não o link da live para ele entrar aqui com a gente. Paulo Taitson, doutor Paulo Taitson, sempre está com a gente lá no Clubhouse. Muito obrigada aqui pela presença hoje também. O Watson, a Maria Hilda. Gente, muito obrigada. A Rosinete foi a primeirona a chegar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Já sabem, né? Os nossos pedidos, a lista, para você deixar o seu like, para você comentar aqui no vídeo, participar, você que está ao vivo com a gente, com as suas opiniões, com notícias, com informações que você tem aí para trazer aqui para a gente. Se você está no gravado, lembra que aqui embaixo vai ter a minutagem, em que momento a gente falou sobre qual assunto, você pode ir direto no assunto
que te interessa, já que a gente fica bastante tempo conversando aqui. E eu quero lembrar também que nós estamos no Olá Podcast. É só baixar o aplicativo para você poder acompanhar o podcast do A Indignada. E lembrando também que nessa sexta-feira, amanhã, teremos encontro exclusivo com os membros do canal Luciana Liviero. Sim, você pode ser um membro, você pode ajudar aqui a financiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Então, por um cafezinho, você já se torna membro do canal e tem direito, entre outras coisas, a um encontro mensal comigo. Vai acontecer amanhã esse encontro, ainda dá tempo de você participar. Aqui embaixo tem Seja Membro, é só você clicar e você vira membro do canal. Você me ajuda a continuar fazendo esse trabalho aqui, esse trabalho de jornalismo, de buscar a informação correta em meio a tanta mentira e a tanta desinformação. Por falar nisso, eu estava, por falar em desinformação, assistindo agora a live do presidente Jair Bolsonaro. Se eu não me engano, ele só falou que lamenta muito as mortes. Se eu não me engano, e vou pedir para vocês, inclusive meus amigos que estão aí, a live estava acontecendo, eu não posso afirmar que ele não tenha falado nada mais, então eu peço até para vocês que já estão aqui, levantarem para mim se o presidente fez alguma referência maior do que essa que eu vi, falando que lamenta as mortes. Nem o número de mortes ele citou, pelo que eu vi. Eu quero que vocês me confirmem isso ou não, tá bom? Escreve aqui nos comentários, deixa aqui para mim. E agora sim, eu vou convidar o meu colega Eduardo Fálico, ele que está falando com a gente direto de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e ele que vai trazer para a gente as atualizações da Covid-19 no Brasil, porque nós chegamos a esse triste número de 400 mil mortos, mas, na verdade, nós já ultrapassamos esse número. Nós já temos mais de 401 mil mortos no Brasil. Então, Eduardo Fálico, boa noite, querido, bem-vindo. Um momento muito triste, né, para a gente, Edu, lamentar esse dia, essa data, que, sem dúvida alguma, vai entrar na história do país, né? E os nossos sentimentos, já antes de qualquer coisa, né, Edu, para todos os familiares, para todas essas pessoas que nós falamos que estão aí sofrendo com o luto, né? É isso, Elu, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Como eu sempre digo, apesar das notícias que não agradam, a gente precisa desejar uma boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente no A Indignada. Exato, hoje a gente atingiu essa marca aí dos 400 mil, atingimos aí a marca, atingimos aí a marca dos 400 mil mortos em decorrência da Covid-19. A gente preparou aqui algumas telas para entender como chegamos a esse número, e daqui a pouco a gente atualiza esse número agora da tarde para a noite. Então, temos aí, olha só, as vítimas da Covid-19 no Brasil. A gente registrou a primeira morte no dia 13 de março de 2020. 149 dias depois, no dia 8 de agosto de 2020. Primeira morte, 12 de março. 12 de março de 2020, exato. No dia 8 de agosto, portanto, 149 dias depois, chegamos aí à primeira marca muito expressiva, os 100 mil mortos, um novo salto aí em mais 152 dias. No dia 7 de janeiro de 2021, chegamos aos 200 mil. 76 dias depois, portanto, pouco mais de um mês e meio, 300 mil mortes. Noticiamos isso, então, no dia 24/3 de 2021. E agora, passados 36 dias, pouquíssimo mais de um mês, a gente já teve um aumento aí de mais 100 mil mortos, chegando aí a esse número de 400 mil. Interessante que a gente vai vendo, né, como é que vai encurtando esse tempo, né, como houve esse boom aí no final desse gráfico que você mostra pra gente, né, Edu? Exatamente. E agora, pra gente, e isso, como se não bastasse essa preocupação, a gente ainda tem as notícias atualizadas agora à noite, né, a gente registrou nas últimas 24 horas mais de 3 mil mortes. 3.074, sendo específico. A média móvel, então, quebra aí essa sequência de queda
e voltou a ficar acima de 2.500 em um único dia. Vamos entender como isso está agora. Então, hoje a gente bateu essa marca dos 400 mil mortes por Covid-19, e aí registramos essas 3 mil mortes nas últimas 24 horas. Temos, nesse momento, atualizado às 8 da noite, 401.417 óbitos desde o começo da pandemia. Muito complicado, né? Falando aí sobre o número de casos confirmados, nos aproximamos dos 15 milhões, 14 milhões 592 mil brasileiros que já tiveram, estão agora com o novo coronavírus, e nas últimas 24 horas, nesse último dia, 69.079 confirmações. Novos casos. Novos casos, É uma situação realmente muito, muito triste, muito revoltante, né? Eu sei que você tem outras telas aí para mostrar para a gente, Edu. Vamos na sequência aí. Temos sim, tá? E a gente... né? Exato, são comparativos para a gente entender a grandeza, a complicação que, de fato, a gente vive nesse um ano passado já de pandemia. Temos aí, então, nesse comparativo, 400 mil mortes, que é o que a gente registra hoje, é o equivalente a 2.139 acidentes aéreos, como aquele da TAM em 2017, que deixou todo mundo chocado, o Brasil triste. Em 2007. Exatamente. Exatamente. E seguindo aqui, temos aí também a tragédia na Boate Kiss, né, nesse comparativo. As 400 mil mortes que a gente noticia hoje são o mesmo que 1.632 incêndios na Boate Kiss, também um caso de muita comoção nacional. E, por fim, aí a gente tem o comparativo com Brumadinho, né? Isso que a gente mostra hoje é o mesmo que 1.481 tragédias, como aquela de Brumadinho, que também mexeu bastante com a gente, e isso indica o quanto a gente está se acostumando com a tragédia, né? Porque são números impressionantes. A naturalização da morte, né? 2.000, 3.000 mortes, e vai passando o tempo, e esses números vão se repetindo, né? E aí viram CPFs, né, Edu? Cancelados. CPFs cancelados. A gente tem aí essa imagem que rodou a internet, aí a imagem do presidente Jair Bolsonaro ao lado do jornalista, apresentador Siqueira Júnior. Isso foi logo após uma participação dele em um programa da TV A Crítica, em Manaus, que foi bastante criticado, e aí, para selar, para fechar com chave de ouro na concepção deles, precisava pousar ali do lado do CPF cancelado, até porque de CPF cancelado eu acho que eles entendem. É lamentável, né? E como eu disse, o presidente Jair Bolsonaro estava agora há pouco participando de uma live em que eu não sei se ele fez alguma deferência a essas famílias que perderam entes queridos para essa pandemia, né? Eu vou acompanhar a repercussão disso, e tendo aí alguma novidade sobre, eu trago aqui para vocês antes do final do Indignada. Tivemos também as manifestações, né? Vamos só mostrar aqui alguns tweets. Tá aqui, opa. Aqui temos um tweet do Miguel Nicoleles, médico aí, bastante conhecido, tem toda a sua notoriedade, a credibilidade que conquistou. Enquanto alguns governantes comemoram quedas de índices de internação, vários cientistas, como eu, começam a ver a terceira onda da pandemia de Covid se formar no horizonte brasileiro. Já avisamos com antecedência sobre a segunda onda e ninguém deu bola. General, inverno a caminho, aviso dado. Então, temos aí um aviso do Miguel Nicoleles, médico, a jornalista Mariana Varela, especialista em saúde, 400 mil mortes, mais de 200 mil só entre janeiro e abril desse ano, por uma doença evitável, para a qual há meses a vacina. Uma tragédia que não pode ser normalizada e que certamente ainda não terminou, falando aí do que a gente disse há pouco, né, da normalização, da naturalização da morte. E aí o Átila Yamarino
dois consensos na minha timeline. Profissionais da saúde concordando com a avaliação que a Anvisa fez da Sputnik V, daqui a pouco você vai falar aí de vacina, né? E quem acompanha a pandemia apontando que a possibilidade de outro aumento de casos é bem grande. Então, aí, gente que entende, embasando isso que a gente vem dizendo sempre aqui no É Indignada, né, Lu? Sem dúvida alguma, essa questão da terceira onda se aproximando, nós estamos vendo aí todo mundo comentando, né, esses especialistas dizendo que não acabou, e mais do que isso, Edu, como nós tivemos uma redução aí no número de casos, como os hospitais começaram a não estar completamente lotados como estavam, agora só está 80% de lotação, 90%, muita gente começou de novo, nós estamos vendo comércio abrindo, as restrições sendo afrouxadas, a gente já sabe o que vai acontecer daqui a 15, 20 dias, né? Exatamente. Já começou a sair, e é isso o que estão falando esses especialistas. Inclusive, Miguel Nicoleles diz que podemos chegar a até 1 milhão de mortos se a situação continuar dessa maneira. Então, muito preocupante mesmo. A gente também está vendo a questão da Índia, né, Edu? Eu não sei se você chegou a separar imagens da Índia para mostrar para a gente, porque por causa da Índia hoje, o mundo bateu um recorde, melhor dizendo, de novos casos. Foram só hoje 900 mil novos casos no mundo, né? E desses, mais de 350 mil vieram só da Índia. A situação na Índia é terrível também, gente. É muito, muito grave o que está acontecendo na Índia. Temos aí algumas imagens, Lu, para a gente ilustrar isso que você falou. Todo esse drama vivido lá na Índia. De mortes em 24 horas para um país devastado pela pandemia. Aí as imagens. Então, vejam só, né? Aqueles problemas que nós já passamos por aqui. Ainda mais ali, eles vivem muito um problema mais grave ainda da desorganização da vacina. A gente sabe que a Índia é a maior produtora mundial de vacinas, mas eles não têm um sistema eficaz, eficiente, organizado para vacinar essa população que é de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, eles estão tendo muita dificuldade em organizar também essa vacinação. E as imagens que vêm de lá são aquelas desesperadoras que nós vimos em Manaus, aliás, onde dizem os especialistas, pode começar a terceira onda aqui no Brasil. De novo, pode ser Manaus o foco desse início da terceira onda aqui no Brasil. Tomara que não, né, Edu? Tomara que não, a gente vai acompanhar isso aí. Obrigada, viu? Por nada, Lu, até mais. Você acompanha, então, Edu, você faz esse levantamento para a gente sobre a live do presidente Jair Bolsonaro? Eu estou curiosa para saber, será que o presidente Jair Bolsonaro fez alguma declaração sobre as 400 mil mortes? Será que ele se direcionou às famílias desses 400 mil mortos? Ou não? Ou fez de conta que está tudo normal? Deixa eu agradecer aqui a Bia Vilar, olha, que já atendeu ao meu pedido, já virou membro do canal. Bia, muito obrigada. Amanhã você já participa do nosso encontro exclusivo de membros do canal, a partir das 8 horas da noite, depois eu te passo tudinho. Muito obrigada, bem-vinda. Um cafezinho, você já pode também se tornar membro do canal Luciana Liviero. E você pode ajudar a gente também, mandando um super sticker, mandando um super like. Fique à vontade, pode participar aqui da nossa live e mandar esse presente, essa colaboração para a gente. Já vou conversar com o meu amigo Caio Barbieri, que está em Brasília, para a gente falar da CPI da pandemia, que vai investigar por que chegamos a essa desgraça. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre vacina. A gente acompanhou hoje algumas notícias, né? Por exemplo, a vacina do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde descobriu hoje que tem 100 mil doses de vacina, pouco mais de 100 mil doses de vacina da Coronavac estocadas num depósito do Ministério da Saúde que ninguém sabia que estavam lá. Estavam lá, arriscando passar da data de validade. Lembrando que tem gente que já era para ter tomado a segunda dose e não tomou porque não tem vacina.
E isso já está acontecendo em municípios de 17 estados brasileiros. Não tem mais não tem mais vacina para aplicar a segunda dose. Né? E aí, a notícia também da Anvisa, Watson, sem dúvida um destaque hoje, que não aprovou a importação, eu só vou te corrigir nisso, é importante esclarecer. A Anvisa, um consórcio de estados do Nordeste, tinha comprado, ou tinha se comprometido a comprar, né, 38 milhões de doses da vacina russa, da Sputnik. Só que para isso, para essas vacinas entrarem no Brasil, a Anvisa precisava aprovar essa importação. E foi isso o que a Anvisa não autorizou. Por quê? Porque ela diz que faltam esclarecimentos. A Anvisa, inclusive hoje deu uma entrevista coletiva, em nenhum momento ela falou, olha, a Sputnik 5, Sputnik V, melhor dizendo, não entra aqui no Brasil. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A vacina ainda será avaliada pela Anvisa. Só que a Anvisa pediu documentos, pediu esclarecimentos por informações divergentes que o Gamaleya, não, como é que chama? Deixa eu ver aqui como é que chama lá o laboratório, o instituto, né? Que fica lá na Rússia. Gamaleya, isso mesmo. Eles próprios tiveram divergência nas informações que mandaram para a Anvisa. Então, a Anvisa falou, opa, a gente precisa que vocês expliquem melhor isso aqui. E, portanto, não deu autorização. E aí veio toda a resposta. Tem um perfil no Twitter da Sputnik V, o que já é muito estranho. Inclusive, hoje, diz esse perfil que vai processar a Anvisa por danos morais, como se fosse, porque está falando que a vacina dela é perigosa, não funciona, ou qualquer coisa do tipo. Não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. E, inclusive, agora, esclarecida a situação, depois dessa live da Anvisa, muitos cientistas, a maioria, na verdade, dos mais sérios do país, estão concordando com a Anvisa, falando não de fato. Tem coisa ali que a gente precisa entender melhor. Não tem que aprovar mesmo. Não tem que autorizar a importação enquanto não tiver tudo esclarecido. Né? Vamos acompanhar. Inclusive, vamos acompanhar o que acontece na Argentina, porque a Argentina, boa parte das doses de vacinas na Argentina é da Sputnik V. Então, nós vamos ver o que vai acontecer lá. A Argentina vai acabar servindo de laboratório, inclusive. Né? Mas, enfim, essas vacinas que eu falei para vocês, então, que estão armazenadas, são da Coronavac. Hoje chegaram ao Brasil 1 milhão de doses, uma remessa de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Essas doses serão destinadas às capitais do Brasil. Por quê? Porque a da Pfizer, se você lembra, é aquela vacina que tem que ficar a menos 70, né? Em alguns momentos ela aguenta ali menos 20 e tal, por alguns dias, e depois por algumas horas, nos postos de saúde, a uma temperatura de geladeira, de refrigeração normal. Mas então, ela exige uma logística muito bem feita para não estragar essa vacina no meio do caminho. Por isso, o Ministério da Saúde optou em mandar essas doses para as capitais, que têm uma estrutura melhor, inclusive aérea, para chegar a esses locais em menos tempo. Então, serão 500 mil doses enviadas para essas capitais e depois as outras 500 mil doses para a segunda dose nestes mesmos lugares. Eles vão separar em dois esse lote, metade, 500 mil, já vão para essas capitais do país, as outras 500 mil ficam esperando no depósito, espero que lembrem-se delas depois, para então serem aplicadas na segunda dose, tá? Essas são notícias importantes. Também a Coronavac, 600 mil novas doses devem ser entregues para o governo federal, segundo o Instituto Butantan, até sexta-feira agora. E o problema é que não está chegando o insumo da China para que o Butantan produza 1 milhão de doses, como tem capacidade de produzir por dia. Só que não tem insumo, não tem a matéria-prima que vem da China. E esse está sendo um dos dramas que a gente vive aqui no Brasil por causa disso. Né? Lembrando que da Pfizer, a diferença, o prazo entre a primeira e a segunda dose é de 21 dias.
E é isso. E é isso. Basicamente é isso aí. Com relação às vacinas, vamos acompanhar, né? Agora, tem gente espalhando fake news. Bom, é o que mais tem nesse país, né? A gente tem aqui um quadro especial, que é a fake news da semana. Vamos lá. Há um complicador. A União Europeia só aceitará visitantes que receberam uma das 4 vacinas autorizadas para os seus cidadãos. A da AstraZeneca, que também é aplicada no Brasil, Pfizer, Moderna e Janssen. Essa última é da Johnson & Johnson. A Coronavac, que foi aplicada, pelo menos até agora, na maioria dos brasileiros, não será aceita. Turistas que forem à Europa imunizados com a vacina chinesa precisarão cumprir quarentena enquanto não tivermos mudança de regras. Pior ainda para quem quer ir para os Estados Unidos, eles não aceitam nem a AstraZeneca, nem a Coronavac, as duas disponíveis até agora no Brasil. Lá valem Moderna, Pfizer e Janssen. Só os imunizados com a vacina da Pfizer, que ainda não começou a ser aplicada por aqui, se livram das restrições. Bom, no Brasil, as duas que temos, os Estados Unidos não aceita, deve chegar a Pfizer, essa sim, como é aplicada lá, para aqueles que tomarem, deve ter um passe livre. Se serve de consolo, pelo menos vai ficar mais fácil entrar na China. Tá aí, então. Samidana, que não entende nada de vacina e falou bobagem. Falou bobagem. Bobagem que está sendo compartilhada. Não é verdade. Essa discussão sobre o que fazer agora com relação às vacinas, por exemplo, começou na Europa. Por quê? Porque a gente vai chegar ao verão europeu, né? A vacinação está acontecendo na Europa, lentamente também, muito aquém do esperado, inclusive eles estão reclamando com a AstraZeneca que não está cumprindo o envio das doses combinadas de vacinas, está atrasando, mas enfim, a Europa espera no verão, a gente está falando de julho, até lá já ter boa parte da população vacinada, e mais do que isso, espera receber os turistas que vão para a Itália, que vão para a Espanha, que vão para a Grécia, que vão para diversos países levando dinheiro. É uma chance e tanto de recuperar as economias desses países europeus. E aí chegaram nessa questão. Como é que a gente vai fazer? Vai ter um passaporte? Um passaporte de vacina? É isso que estão discutindo na Europa agora. Como é que a gente vai fazer? A gente vai autorizar a entrada só daqueles laboratórios que já foram, daquelas vacinas que já foram aprovadas pela Anvisa da Europa? Como é que a gente vai fazer? Eles estão discutindo essa questão, inclusive porque tem as companhias aéreas também, que vão estar transportando gente do mundo inteiro, pessoas vacinadas. Então, essa questão do passaporte da vacina é algo que precisa e está sendo discutido. Essa história de que não vai poder entrar a Coronavac nos Estados Unidos, não sei o quê, balela, bobagem. Pode até ser que aconteça, mas ainda é uma balela. Não existe essa informação, é fake essa informação. Se por um acaso você vir por aí, alerte as pessoas. O assunto está em discussão. Vamos aguardar e torcer para que a decisão seja favorável ao nosso país. Eu vou me despedir aqui do pessoal agora do Facebook. Beijo para vocês. Venham, youtube.com/Lu Liviero. Venham para o YouTube, venham aqui comentar. Já tem um monte de gente aqui. Aliás, pedindo para vocês deixarem o like também, porque agora a gente vai falar de CPI da pandemia. O que está rolando lá em Brasília. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Então, Facebook, vem para cá. youtube.com/Lu Liviero. E a gente segue aqui com o nosso YouTube recebendo agora
o convidado de hoje, meu colega do Metrópolis, que está aqui, Caio Barbieri, que está aqui não, que está lá, está na minha terra, está em Brasília. Caio, que prazer falar com você, te vendo, a gente está sempre no Clubhouse, né? Só no áudio, muito bom te ver, Caio, obrigada. Que prazer estar aqui, eu estou apaixonado pelo seu programa, tenho acompanhado sempre que posso, e aqui de Brasília eu prometo levar o máximo de informação que eu puder para contribuir nessa programação de hoje. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te ter aqui, porque como eu disse, né, Caio, a gente até comentou, aliás, com amigos do Clubhouse estão aqui, a Deinha eu estou vendo aqui, também o Dr. Paulo está por aqui, quem mais está por aqui? De repente eu não vi outras pessoas. Será? O Elber, não sei, a Deinha está aqui, olha, um beijo para vocês que estão aqui com a gente, muito, muito obrigada, chama todo mundo, compartilha o nosso link aí para chamar mais gente, porque agora vem os bastidores dessa CPI. Bom, finalmente foi instalada essa semana, né, Caio? E é tão importante essa CPI, porque ainda mais nesse dia, nessa semana que a gente atinge 400 mil mortos, as pessoas querem explicação, as pessoas querem respostas. Como é que a gente chegou nisso? E é o que promete a CPI, né, Caio? Exatamente. A gente, desde que o ministro... Enfim, a CPI a gente sabe que é um instrumento de minoria do Congresso, né? Obviamente, quando o governo tem maioria dentro do parlamento, ele acaba atropelando muitas coisas. Então, a CPI acaba sendo um instrumento para que as pessoas que fazem parte da oposição, os parlamentares que fazem parte da oposição, eles realmente cobrarem posturas de determinado governo. Não estou falando de ideologia partidária, mas sempre nessa situação ou na oposição. Então, é um instrumento muito importante. E a CPI, embora tenha cumprido todos os ritos dentro do Senado Federal, ela ficou engavetada por um bom tempo. O que aconteceu? Os senadores foram para o Supremo Tribunal Federal falando, olha, ministros, a gente já apresentou, a gente conseguiu cumprir esse rito que era esperado, agora a CPI não anda. A gente tem espaço, a gente tem condição de instalar a CPI, só que não há vontade política. Então foi aí que o ministro Barroso determinou que o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI. Então, obviamente, depois desse episódio, Lu, que eles fizeram? Porque é uma interferência de poderes, Não, o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição. Então, uma vez que todas as etapas constitucionais estavam cumpridas, então não teria motivo para o presidente ficar postergando a instalação dessa comissão de inquérito. Então essa foi a decisão para que o presidente do Congresso cumprisse a Constituição e instalasse essa comissão parlamentar de inquérito. Agora, Caio, houve um avanço importante, como né, a gente falou aqui, foi instalada a CPI, já foi lá decidido quem vai ser o presidente, o relator ficou mesmo sendo o Renan Calheiros, apesar de toda a briga aí, mas por enquanto, e continua sendo o Renan, e hoje, importante, foram marcados os primeiros depoimentos na CPI, né? E isso, as primeiras convocações. Eu queria que você falasse a respeito. Eu vou puxar um pouquinho antes, Lu, que eu acho que é interessante a gente falar sobre esse cabo de guerra do Renan Calheiros, enfim. Quando a CPI, o Rodrigo Pacheco determinou a abertura dessa CPI, houve, obviamente, aquela disputa interna dentro do Senado para saber quem queria ocupar qual cargo. Pela tradição do Congresso, quem é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito é geralmente quem é o autor do requerimento para abertura. Então, no caso, era o senador Randolph Rodrigues. No entanto, o senador Randolph é um dos mais aguerridos, ele é do REDE, né, do Rede de Sustentabilidade do Amapá, e ele é um dos senadores mais aguerridos dentro do Senado Federal contra o governo Bolsonaro. Então, sentindo que poderia haver alguma dificuldade no sentido de conversar, de transitar ali entre as diversas alas ideológicas, então ele cedeu espaço e colocou o senador Omar Aziz, que é um senador conhecido dentro embora seja novato, né, ele já foi governador do Amazonas, enfim, mas ele é um senador ainda novato. E ele assumiu esse papel agora justamente para fazer essa ponderação, não deixar a CPI entrar para um lado tão extremista. Ao mesmo tempo, o Randolph foi eleito vice-presidente, então, nos casos mais complicados que o senador Omar, que é o presidente que foi eleito, ele não consiga administrar, então quem assume vem justamente a oposição e dá essa balanceada, né, nesses pesos das duas forças políticas dentro do Congresso.
E o relator, obviamente, o presidente Bolsonaro foi contrário desde o início à indicação do senador Renan Calheiros, e eu até estranhei esse posicionamento, porque o senador Renan Calheiros, quando ele é aliado, mas quando ele parte para a briga, ele parte para a briga, ele não sabe disso. Ele começou a ser bombardeado por aliados do presidente Bolsonaro, enfim, para que ele não fosse. Chegaram a abrir um processo, uma ação judicial que foi deferida, uma liminar, para que ele não pudesse ser eleito relator da CPI. No entanto, eles esqueceram um detalhe, né? O relator, ele nunca é eleito, ele é escolhido pelo presidente, sim, eleito. Então, a decisão do juiz do TRF1 não tinha uma validade concreta, porque a emenda, a decisão, não estava dentro do que o regimento interno do Senado prevê. Então, foi esse cabo de guerra, acabou que o Renan, como era de se esperar, ele é um político muito experimentado, podem dizer o que for dele sobre o passado, sobre questões jurídicas, mas, politicamente falando, ele é um dos maiores caciques ali dentro do Congresso Nacional, já foi presidente do Congresso, é um cara com bastante experiência, e eu até achei um pouco perigoso da parte do governo querer mexer com uma personalidade como o Renan Calheiros, que é um dos maiores regimentalistas do Congresso Nacional. Sem dúvida alguma. E ganhou, né? Renan ganhou a batalha, né? Já ele saiu disparando, né, Lu? Saiu disparando quando ele conseguiu quando o Omar realmente cumpriu o acordo, ele foi eleito. Até tentaram uma ação no STF para impedir novamente que ele continuasse, mas hoje o ministro Ricardo Lewandowski, ele disse que não viu nenhum fundamento no pedido, que não vai se intrometer numa questão que é interna corporis. Olha, se essa semana já teve essa emoção, a semana que vem mais ainda, né? Porque a gente estava falando das convocações, então ficou para terça-feira Mandetta e Tais, os dois ex-ministros, primeiros ministros da saúde do governo Bolsonaro, os primeiros a lidar com a crise. Terça-feira, Mandetta e Tais. Quarta-feira vai ser o Pazuello. Exclusivo para ele, né? Um dia inteiro. Para o Pazuello, que já é um capítulo à parte, a gente vai falar também. E na quinta-feira, o atual ministro Marcelo Queiroga e também o presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres. Ambos, aliás, né, dizem aí em Brasília que estão passando por media training, né, Caio? É uma preparação para que as pessoas saibam responder bem as perguntas. O media training é feito para responder as perguntas de jornalistas. No caso lá, vai ser responder as perguntas dos senadores, Caio. Exatamente, o Queiroga, é bom lembrar que ele está quase que um habitué ali no Congresso Nacional. Possivelmente ele está mais dentro do Congresso Nacional do que no próprio gabinete, no Ministério da Saúde, de tanto que tem que dar explicação, de tantas reuniões que ele é convocado. Existe uma comissão paralela, que é a Comissão de Acompanhamento da Covid, que é uma comissão mista, né? Não é de parlamentar de inquérito, mas é uma comissão também que fiscaliza as ações da pandemia, e ele já foi nessa comissão, ele está sempre, né, nessas oitivas, e ele, na medida do possível, tem saído de uma forma bastante razoável. Eu estou falando dentro da métrica dos últimos ministros que a gente teve, em especial o Pazuello, que é um general da ativa. Enfim, essa pré-agenda, né, digamos que muitos reclamaram que ainda não foi aprovado um plano da CPI, um plano de trabalho da CPI. No entanto, já aprovaram essas convocações para a semana que vem, e não só isso, foram apresentados cerca de 300 requerimentos, esses 300 requerimentos entre convocações de pessoas, enfim, pedido de informação. E eu quero falar uma coisa muito importante, que saiu uma matéria hoje no Globo, a gente já tinha antecipado lá no passadão essa questão, sobre uma suspeita de que os pedidos, os requerimentos apresentados na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, tinham sido feitos, na verdade, por assessores do Palácio do Planalto, para que senadores aliados do governo Bolsonaro laranjassem, assinassem de forma que a gente chama de ghostwriting, né? Então, assinassem esses pedidos, mas já feitos lá dentro dos gabinetes do Palácio do Planalto. Então, e aí hoje foram comprovados 11 desses pedidos, esses 300, 11 já foram confirmados que foi um assessor da Secretaria de Governo, da Secretaria de Articulação Parlamentar, e
e ela que assinou esses pedidos que foram assinados por alguns senadores do O que muita gente acha que não entendeu é qual o problema disso, é que não foi um senador mesmo que fez. Não, na verdade foi assim, foi uma enxurrada de pedidos, muitos deles chamando médicos especialistas que defendem o tratamento precoce, como hidroxicloroquina, ivermectina, especialistas que têm um nome no mercado, mas que têm um posicionamento... O isolamento social. Isso, lockdown, exatamente. E também, obviamente, que isso não poderia deixar de passar, convocar os governadores que são opositores, que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, porque a tendência é justamente balançar esse coreto para tirar o foco um pouco do Palácio do Planalto e tragar para essa confusão toda, para essa crise, outros políticos dos estados e do Distrito Federal. Sim, eu quero dar um beijo aqui para o Elber, que está com a gente, ele é o JG Games. Elber, um beijo. Elber, que bom, Deinha. Passadão, a Deinha, quero mandar um beijo para a Dete, que está aqui vendo a gente, a Dete Vieira, aniversário da Dete, querida, está sempre aqui com a gente, membro do canal também. Muito obrigada, Dete, parabéns para você, querida, vida longa. E olha, hoje teve um fato interessante também, vocês podem fazer perguntas para o Caio, viu? Se ele souber responder, ele responde, mas podem mandar curiosidades aí sobre essa cobertura de Brasília. Caio, hoje teve uma notícia também de que o presidente Jair Bolsonaro teria ficado louco da vida com o Renan Calheiros, mais um motivo, porque o Renan estaria querendo chamar o Carlos Bolsonaro, para depor nessa CPI. Queria convocar o Carlos Bolsonaro, dizendo, com a desculpa, de que o Carlos Bolsonaro, alegadamente, é daquele escritório, gabinete do ódio, né, e teria contribuído para essa crise terrível da pandemia, distribuindo fake news contra o isolamento, contra a vacina, etc. e tal. Jair Bolsonaro ficou louco da vida, né, e reagiu. Reagiu. E, assim, a questão da possível convocação ainda não está confirmada, né? Mas é um dos requerimentos. Mas por quê? Porque uma das primeiras decisões do relator, que a gente sabe que quem conduz todo esse processo é o presidente, o vice e o relator. E uma das primeiras decisões do Renan Calheiros foi que a CPI da fake news, que inclusive já está parada agora justamente pelo momento de pandemia, mas que é a CPMI da fake news, que é uma CPMI que é entre as duas casas, a Câmara e o Senado, ela convocasse, ela compartilhasse os dados dessas informações falsas, dessas investigações, dessas apurações que foram feitas até agora, e obviamente o Carlos Bolsonaro, né, mais conhecido como Carluxo, ele tá como ele é tido como um dos mandantes, digamos aqui, um dos operadores do chamado gabinete do ódio, que é essa rede de informação falsa que é difundida pela internet. Então foi uma provocação, mas assim, o que eu posso te adiantar, Lu, é que o Renan Calheiros, ele estava muito quieto, a gente tem comentado sobre isso no Passadão, ele estava calado, ele estava fazendo um mandato discreto. A partir do momento que ele percebeu que havia aquela artilharia do Planalto em cima dele para tentar tirá-lo, né? Porque a gente sabe que no Senado, os senadores, todos, assim, a maioria, todos não, mas a maioria tem problemas jurídicos, políticos, mas ali dentro eles são pares, eles são iguais, né? Então, essa coisa de dar preferência para eu quero meu amigo aqui, meu amigo ali, então isso não é muito democrático dentro daquele ambiente. Então, o senador Renan Calheiros ficou muito enfurecido quando ele percebeu a artilharia do Planalto contra o nome dele, e saiu não só contra o Carlos Bolsonaro, mas também ele deu uma indireta, porque durante a instalação da CPI, o outro filho do presidente, né, o Flávio Bolsonaro, ele fez uma frase que ficou tão simbólica, no sentido de, e se morrer senador, e se servidores forem contaminados com a Covid, porque as sessões têm que ser presenciais, né? Não dá para você fazer uma sessão sem realmente você fazer uma inquisição por videoconferência, porque está o advogado aqui do lado, está outra pessoa dando cola, e aí ele se mostrou pela primeira vez preocupado com a pandemia, né? E aí o Renan Calheiros, logo depois, numa coletiva, ele falou que bom que o senador Flávio Bolsonaro resolveu se preocupar com a aglomeração, resolveu se preocupar com a pandemia, resolveu se preocupar com as pessoas que estão infectadas pela Covid, e ele, como sempre, ele tem um jeito muito irônico e manda a acidez dele de uma forma muito educada, sem dar motivo para algum tipo de réplica, né?
É verdade. Olha, tem perguntas aqui para você. O Luciano Moraes está aqui perguntando: olha, qual o prazo para a conclusão dessa CPI? Parece que isso foi discutido também esses dias. E a Guimarães, a Sul Guimarães, perguntando qual o risco da CPI não dar em nada, que é uma coisa que a gente ouve muito falar por aí, né? Eu vou começar pela segunda pergunta, porque é uma coisa muito constante que a gente ouve, né? Que CPI não dá em nada. Mas, na verdade, não é que não dá em nada. A gente sabe que a CPI ela tem um efeito muito mais político do que jurídico, né? A CPI ela junta elementos, ela cria condições para que, por exemplo, depois de um relatório final, que raras as vezes ele consegue chegar os políticos conseguem chegar a um acordo sobre aquilo, e aí vai para a PGR, no caso, como é uma CPI do Congresso, então vai para a PGR, Procuradoria-Geral da República, e a parte como um inquérito, né? É uma CPI de inquérito, então esse inquérito vai para a PGR, depois de analisar toda a documentação que foi recolhida, a gente tem que lembrar que a CPI tem poder de polícia, né? Então a pessoa não tem opção, se ela for convocada, ela não tem opção, eu não quero ir, vou remarcar, não. Ela tem que ir, é um motivo, então a pessoa ela tem que ir, se ela não for, ela vai ser conduzida e vai ser obrigada a ir. Então, ou então ela pode ser presa. Então, tem muito mais poder do que uma comissão qualquer do Congresso que pode convidar e, se a pessoa recusar, depois ela vai ser convocada. Mas, em relação ao prazo da CPI, são 180 dias, prorrogáveis ainda, a depender do presidente da Câmara, do Congresso Nacional, na verdade, que é o senador Rodrigo Pacheco, que é também o presidente do Senado. Eduardo Pazuello, com a convocação feita para a próxima quarta-feira, muita expectativa em cima desse depoimento, e parece que o ex-ministro está numa saia justa muito apertada. Porque, por um lado, Caio, ele se jogar a responsabilidade e reafirmar aquela frase, quem obedece, né? Qual era a frase dele mesmo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É alguma coisa por aí? Alguma coisa assim. Ou seja, ele jogaria a responsabilidade sobre o que foi feito de errado e o que não foi feito em cima do presidente da República. Agora, se por um acaso ele toma para si a responsabilidade, fica mal para o Exército. A gente está falando de um general da ativa que estaria se responsabilizando por essa tragédia que a gente está vendo aqui. Então, a situação do ex-ministro, aliás, ele que agora já ganhou um cargo novo, né? Ele vai ser transferido para a Secretaria-Geral do Exército. Interinamente ele fica ali, porque depois ele deve mesmo no Palácio do Planalto, ficar ali próximo ao presidente Jair Bolsonaro, um prêmio de consolação, deve ficar na chefia da Secretaria Especial de Modernização do Estado. Mas tudo vai depender desse depoimento de quarta-feira, né? A gente tem conversado, inclusive no Passadão, a gente conversou já com algumas pessoas que representam, que falam, né, em nome das Forças Armadas, o entendimento que os militares têm é que realmente a gente chama uma expressão muito popular no Brasil, que ele vai ser usado como boi de piranha, né? Na verdade, joga ali no rio para os peixes se distraírem e ficarem ali enquanto você passa para não ser machucado. Então, é um efeito meio que kamikaze, sabe, Lu? Existe essa conversa muito forte aqui em Brasília de que ele vai assumir. São vários os fatores pelos quais eu digo isso. Por quê? Porque ele apareceu sem máscara em Manaus, que foi o epicentro da doença aqui no Brasil. A gente sabe o sofrimento daquelas pessoas que passaram naquela maior crise da Covid aqui no Brasil. A gente viu o problema, as pessoas morrendo por falta de oxigênio. Ele me aparece sem máscara em Manaus, nessa cidade que passou por tanto desespero, tanta crueldade, em que, inclusive, ele é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, justamente por omissão na compra de insumos, como oxigênio, para o estado do Amazonas. Então, assim, foi uma provocação um tanto quanto desnecessária, mas que os analistas políticos aqui de Brasília avaliaram que já é um sinal muito claro de que ele está querendo trazer para si essa responsabilidade dessas 400 mil mortes, ou pelo menos grande parte disso. Então, isso livraria o presidente da República de boa parte das responsabilidades, e ele como também já está no fim da carreira dentro do Exército,
seria uma demonstração de lealdade, porque os militares têm muito disso também, né? A lealdade dos militares é muito forte, a gente não pode descartar essa característica. Enfim, mas eu acho que... E a declaração também do Fábio Weingarten, né? Da SECOM, da Secretaria de Comunicação. Também aquela entrevista bombástica para Veja, né, Lu? Ele colocando a culpa já no Pazuello, e muita gente lendo isso como, olha aí, o movimento do governo para jogar a bomba no colo do Pazuello. O presidente não tem nada a ver com isso. Foi o ministro da Saúde quem orientou mal. Exatamente. E agora você vê, num país que a gente vive, um país continental, né, do tamanho como o Brasil, e o Pazuello era, digamos assim, o vice-ministro, né, o secretário executivo do Ministério da Saúde, e foi alçado primeiro como ministro titular e depois foi efetivado um general de logística. O Bolsonaro, na época, falava que um militar da logística vai saber muito bem fazer tudo, né, e foi um caos, né, o que a gente está vivendo é um caos. E o próprio Renan Calheiros, quando foi confirmado para ser relator da CPI, uma das primeiras declarações dele foi que ele vai querer apurar quantas mortes poderiam ter sido evitadas por conta da gestão de Jair Bolsonaro. Isso foi uma frase que ficou muito emblemática logo quando ele realmente conseguiu ser confirmado como relator da CPI, e que realmente precisa ser apurado, porque a gente vê uma omissão, uma completa omissão, mais que omissão, uma completa omissão. Não é que ele não ajuda, ele atrapalha, né? Ele faz campanhas contra a máscara, ele fez campanhas favorecendo cloroquina, ele fez campanhas contra lockdown. Enquanto isso, pessoas morrendo, e a gente sabe que, pelos cientistas, não sou eu, Caio, jornalista, que está falando, estou falando de estudos, de ciência, de pesquisadores que dedicam a vida a essas questões, e eu não sei o que passa na cabeça de um presidente, não só de um presidente, mas todos os seguidores que acreditam que podem ser muito mais inteligentes do que as pessoas que realmente se dedicam àquele tema, àquele estudo. A gente teve aqui o nosso amigo Elber dizendo aqui para a gente, olha, vocês viram que a quebra de patentes foi aprovada no Senado? Então, a gente sabe que na votação que estava aí, Elber, brigadíssima pela informação, a Indignada é assim mesmo, viu? Eu agradeço demais, porque aqui é uma troca de ideias, troca de opiniões e troca de informações. Eu estou, inclusive, checando aqui como é que vai, o que se decide sobre isso, Caio. Eu não sei se você estava meio que por dentro. Quebra de patente do quê? Do IFA lá, do insumo básico? Isso, do IFA, para a gente poder ter capacidade de produzir a matéria-prima da vacina aqui no Brasil, mas não só isso. Todos os medicamentos, todos e qualquer medicamentos que podem ajudar no tratamento da Covid também poderiam ser beneficiados ou prejudicados, não sei, a depender do ponto de vista da população, vai ser beneficiada, mas obviamente os laboratórios não devem ficar muito felizes. Mas é só para lembrar que, obviamente, esse projeto que é do senador Paulo Paim, ele já havia sido pautado por uma falta de acordo ali, ele acabou sendo prorrogado, foi adiado, né? A votação dele foi adiada. Hoje o Elber trouxe aí em primeira mão, a gente estava aqui nos preparativos do A Indignada, não consegui acompanhar, mas ainda tem um longo trajeto pela frente, sabe, Elber? A gente ainda vai para a Câmara, vai ter tudo parece que volta a estaca zero, aí fica que a Câmara é muito maior, né? São 513 deputados, no Senado são 81, mas na Câmara são 513, e a partir de então ainda vai para a sanção do presidente da República. Então a gente sabe que como esse processo todo legislativo, ele é muito demorado e também precisa ter muita articulação, porque também vamos ver se o presidente vai ter boa vontade de querer comprar briga com os grandes laboratórios mundiais, né, para realmente fornecer vacinas. A gente viu que no ano passado ele recusou a compra, né, de vacinas como a Pfizer, por exemplo. Será que ele vai ter interesse em querer sancionar essa lei? Tudo bem, se ele não sanciona, ele veta, mas aí vai para o Congresso, aí o Congresso analisa se mantém ou se derruba esses vetos. Então, esse processo democrático é muito bonito, é interessante para a gente, porque imagina se só um poder desse tivesse a caneta na mão e desse a canetada ao bel prazer, né? Então, acho que a democracia, esses três poderes, eles são muito importantes para justamente equilibrar a vontade de cada um deles. Voltando, então, vamos aguardar nessa quarta-feira o depoimento de Eduardo Pazuello, promete fortes
emoções. Promete fortes emoções. Agora, por falar em fortes emoções, fogo no parquinho, que vai ser fogo no parquinho, a gente tem outro quadro aqui no canal também, que são os memes da semana. Dá uma olhada. Eu adoro. O primeiro meme da semana que a gente escolheu, Caio, é um meme que com certeza você já viu, com certeza a Andréa Reis, querida, que está aqui, a Dé Ribeiro, a Isabel, a Bia Vilar, quem foi mais que chegou? Marcelo está aqui também, a Beth, Luciano, conhece esse meme, né? Esse meme que circula há anos já nas redes sociais e que hoje virou notícia, essa semana virou notícia, porque ele foi vendido por mais de 2 milhões de reais. O preço em dólar passa 400 mil dólares. É uma imagem dessa garotinha em 2005, porque hoje ela tem 21 anos, essa garotinha, e foi ela mesma quem vendeu essa imagem, virou uma NFT. Aliás, teremos a explicação sobre isso amanhã no nosso passadão de notícias lá no Clubhouse, mas é um selo de autenticidade digital. Então, se essa imagem for depois usada, comercializada de alguma maneira, a pessoa que comprou este meme é que vai ganhar, vai ter os direitos aí desse meme. Muito bacana, curioso esse meme. Eu não sei se tem outros, Edu, ou não, era da menininha, só esse mesmo, né? Agora tem um outro meme que também fez muito sucesso essa semana e que a gente vai ver aí agora também. Suspense. É o meme da Anitta, né? Porque a Anitta está lançando aí um novo single, Girl from Rio, né? E ela posou, fez essa foto em frente a esse ônibus que também virou meme. Quer dar uma olhada? Olha só, vocês já devem ter visto várias pessoas no lugar da Anitta aí na frente, né? E agora, olha só quem tá também. Ah, eu! Muito bom, Lu. Muita gente publicando esse meme nas redes sociais, né? Então é um meme também que a gente trouxe para cá. Você já fez a sua fotinho também, Caio? Não, mas olha, o Tico, nosso amigo, Tico Santa Cruz fez, acabou tendo a conta bloqueada temporariamente lá no Facebook. Mas eu também vi o senador Randolfo Rodrigues, o relator, o vice-presidente da comissão da CPI da pandemia, ele também fez um pedindo mais vacina para o Brasil. Então, acho que essas campanhas que a Anitta faz, elas realmente ajudam também a levar uma mensagem muito interessante, né, para a população. Sim, sem dúvida alguma. É um momento de descontração aqui do nosso A Indignada, os memes da semana. Eu vou aproveitar para pedir mais uma vez para o pessoal deixar a curtida, não esquecer, compartilhar esse vídeo, porque tem mais papo aqui. A gente vai falar agora sobre Paulo Guedes, economia, rapidamente, falando aqui com o nosso querido Caio Barbieri. Compartilhe esse vídeo, gente, chama mais gente, porque ainda dá tempo. Inscreva-se no canal se você, por um acaso, é novo por aqui. E, pode mandar aí um super sticker, um super chat pra gente, agradecemos. Torne-se membro do canal, como fez hoje a querida Bia. Que alegria, Bia, te ter como membro do canal. Amanhã, lembrando de novo, temos encontro exclusivo para quem é membro do canal. Membro do canal, a partir de um cafezinho por mês, você já é membro do canal. Você me ajuda, eu te ajudo e assim fica tudo certo, tá bom? Agradeço muito a colaboração de vocês. Olha lá, R$ 7,99 por mês, você já pode ser membro. Claro que você pode ajudar mais e você ganha mais com isso também. Ganha mais vantagens. Quanto mais você contribui aqui com a gente, mais vantagens você tem. Mas amanhã, nosso encontro marcado às 8 horas da noite, exclusivo para membros do canal. A gente troca ideia, a gente conversa, a gente se conhece, como estou fazendo aqui com o meu colega Caio Barbieri. E agora sim, então, falando de Paulo Guedes, houve anúncio essa semana de uma mudança na equipe econômica, muita gente falando, Paulo Guedes está perdendo poder, será que o Ministério da Economia vai ser desmembrado em vários outros ministérios? Não quero nem entrar nesse assunto, Caio,
para falar. Mas a gente teve aquela gravação do Paulo Guedes falando mal da China, da vacina da China, falando que a Pfizer que era boa porque era americana, e na verdade já foi que ele não entendia nada de vacina, porque a Pfizer não é americana também, e agora teve uma notícia pior ainda, que foi o ministro Paulo Guedes comentando sobre o FIES, né, aquele financiamento para alunos de baixa renda poderem cursar um curso universitário, e ele criticando o fato de algumas pessoas, eu tenho até aqui, olha... Ele falou filho de porteiro, que o FIES bancou filho de porteiro para zerar o vestibular, né? Foi uma frase completamente... absurda, ainda mais de um ministro que tem a responsabilidade e a visibilidade dele, né? Cruel. Exatamente, é o comentário que agora está super repercutindo nas redes sociais, porque ele fala, né, como dizendo, olha, deram bolsa até para filho de porteiro que zerou na prova, enfim, que não foi bem na prova, mas ele colocando essa questão do filho de porteiro, e mais do que isso, né, Caio, ele também falou de criar um voucher para a população, para, tipo assim, acabar com o SUS e criar um voucher para a pessoa. Se ela ficar doente, com esse voucher, ela vai ser atendida lá no Einstein, acho que ele fala. É de uma insanidade falar uma bobagem dessa, né? Como se o Einstein ou qualquer outro hospital privado e bom desse país tivesse capacidade para absorver todos os milhões de usuários do SUS do Brasil, né? Não é o primeiro absurdo que ele fala, né, Lu? Assim, a gente já sabe que quando o Paulo Guedes, fazendo a linha cronológica de por que o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, ele veio no bolsonarismo, no candidato ainda Bolsonaro, como para atrair, né, uma ala ideológica, que são os liberais, ali para que essa ala acompanhasse o Bolsonaro nessa jornada à presidência da República. Ele, na época, tinha um discurso que agradava muito a essas pessoas que gostam da política de privatização, essa questão do Estado mínimo, menos governo e mais população, que o Estado não tem que se intrometer em questões dos empresários, enfim, ele tem todo esse discurso que agradava uma turma super liberal, né, na economia, e que ele acabou atraindo esse pessoal para apoiar o Jair Bolsonaro. A gente vê isso hoje, que tem muita gente já dessa parte de defesa econômica aí, que está se rebelando, que está se revoltando contra a política econômica do Paulo Guedes. A gente lembra de frases emblemáticas também deles, sobre a questão de empregado viajar de avião, sobre a questão dos servidores públicos que são preguiçosos, que não sei o quê. Enfim, a gente para a Disney, né? O problema era a Disney. A Disney, exatamente. Dos servidores públicos que são concursados, que são preguiçosos. Ele, inclusive, uma das lutas dele é tentar tirar a estabilidade do serviço público e encher possivelmente a esplanada dos ministérios de cargos comissionados, porque quem é que vai trabalhar? Quem é que vai segurar, né, a máquina do Estado, que ela precisa realmente se movimentar? Então, ele está com uma briga muito grande com o funcionalismo, e a gente lembra que Brasília, aqui quase 70% da economia gira em torno do funcionalismo público. O Lu sabe disso, que é daqui. E, enfim, ele ataca, e ele é uma questão de honra, ele quer justamente tirar a estabilidade do concursado, só que aí existe uma briga jurídica, porque uma lei não pode ser aprovada para retroagir, então, principalmente prejudicando. Então, mesmo se ele aprovar uma lei, vai valer a partir do dia da publicação dela. Então, de qualquer forma, ele não vai conseguir fazer isso, a não ser que ele consiga alguma artimanha, que ainda nenhum jurista conseguiu apresentar para ele essa possibilidade. Então, essa reforma administrativa está desastrosa. As pessoas com quem eu tenho conversado, inclusive no próprio Congresso Nacional, já têm dito assim, que está chegando o final do ano, então o ano que vem é ano eleitoral, não tem clima para aprovar nenhum tipo de pauta-bomba, porque quem vai colher isso nos estados são os deputados, os políticos, os candidatos, né, que vão ter que responder, olhar para a cara porque o presidente está tudo certo, ele aparece uma vez, uma vez e outra. Agora, quem está lá na base pedindo votos são os candidatos a deputados, senadores, deputados estaduais, os prefeitos. Então, ele vai ter que avaliar se eles vão querer pagar essa conta, né?
Olha, para constar também, foi reeditada a medida provisória daquele programa de manutenção de empregos, vai valer por 4 meses, é de novo aquela história de poder diminuir a jornada de trabalho, diminuir o salário, propor férias coletivas, antecipar férias, alterar também o regime de trabalho para home office, então é uma tentativa aí de segurar mais empregos e também o anunciado também pelo ministro aí a criação de 184 mil empregos formais no mês de março, o que, assim, é bom, mas não ajuda em nada num país com milhões de pessoas desempregadas, né? Enquanto isso, nos Estados Unidos, hoje teve a declaração do presidente Joe Biden, 100 dias no governo, o discurso completamente com foco na recuperação do país, segundo ele, é hora de fazer a economia crescer de baixo para cima. A gente sabe que o presidente norte-americano ele está anunciando pacotes na educação, pacotes na infraestrutura, pacotes para dar bolsa de estudos, desde criança, inclusive na universidade, pacotes trilionários de dólar, né? E boa parte desse dinheiro vindo da cobrança de grandes fortunas, de gente que lá dos Estados Unidos que manda dinheiro para fora. Então, a gente vê aí a diferença que é de um país para o outro e de um ministro da Economia no Brasil fazendo muito pouco até hoje para, de fato, segurar a economia e, mais ainda, promover a recuperação dessa economia. Lembrando que esse pacote do Joe Biden nos Estados Unidos depende da aprovação do Congresso. Ô, Lu, só fazendo um parêntese, perdão, com relação ao seu comentário, né, a comparação entre um presidente. A gente lembra quem era o presidente anterior, né, dos Estados Unidos, o Bush, desculpa, me fugiu o nome dele, ainda bem que eu não quero nem lembrá-lo, mas... Trump, mas assim, porque o Bush também é republicano, mas o Trump, ele dividiu o país, né? O país, a gente viu nas vésperas, assim, dele deixar o governo, ele sofrendo aquele processo de impeachment, aqueles manifestantes, eles incitando os manifestantes a invadirem o parlamento, né, que é o Capitólio, lá em Washington. E agora o Biden, ele chega com, além do discurso da economia, né, que ele fez em prol da economia, que ele fez de uma forma muito grandiosa, de uma forma muito polida até, né, ele também fez um discurso de reunificação do país. Ele chegou a mencionar, né, a população trans, que, olha, o seu presidente está olhando para vocês também. Então, isso é uma questão histórica. E agora, voltando aqui para a nossa realidade, que até é um pouco cruel você fazer isso comigo, mas a gente também tem que lembrar que o Paulo Guedes, ele já foi o super-ministro, né? Quando ele foi escolhido, ele era um ministro que juntava 3 pastas, né? Era o Posto Ipiranga, né? Não sabe o Posto Ipiranga. De indicar presidente de banco, de indicar presidente de Caixa, Banco do Brasil, que não sei o quê. E a gente vê que ele está sendo esvaziado aos poucos, um pouquinho mais do que uma conta-gota, ele está sendo esvaziado, e a gente percebe que hoje em dia a grande discussão aqui em Brasília é justamente a divisão. A ideia é realmente tirar os poderes do Paulo Guedes, principalmente o Ministério do Planejamento, que seria refundado, né? Voltaria a ser uma pasta, como é que se diz, própria, não seria mais subordinada ao ministro Paulo Guedes, como é hoje, e tiraria dele essa questão orçamentária, que foi, inclusive, o alvo do cabo de guerra, porque o Paulo Guedes não queria que o Bolsonaro aprovasse o orçamento que o Congresso Nacional aprovou, porque ele incorria em possíveis crimes de responsabilidade, só que se o Bolsonaro não sancionasse o orçamento, automaticamente ele brigaria com o Centrão, que foi quem domou ali a preparação desse projeto. Então, Bolsonaro acabou cedendo ao Centrão, Paulo Guedes ficou mais fraco e ainda tem essa notícia aí que possivelmente o ministério dele vai ser dividido e a parte orçamentária, que foi o motivo do cabo de guerra, vai ser colocada uma outra pessoa, justamente para o Paulo Guedes não interferir mais nas negociações políticas do Centrão, que eu também não sei até que ponto isso é bom ou se isso é ruim, mas vale aqui o registro. Verdade. Obrigada, ótimo, Caio. Muito obrigada, quero agradecer demais a sua participação. Aliás, me chamou a atenção ali atrás de você, estou vendo agora, olha, o Rogério Flauzino. Gente, que chique, o Rogério, você viu, Caio? Não tinha nem roupa para isso.
o Elber nisso aí, o Rogério Flauzino chamando a galera para participar aqui do nosso A Indignada de hoje. Então, obrigada ao Flauzino e obrigada a você, Caio Barbieri. Obrigado, Lu, adorei, me chame sempre. Edu, também obrigado, adoro suas participações aqui também. E eu fiz questão de botar, mesmo no silencioso, mas eu queria que o Elber e o Flauzino soubessem que eles de alguma forma estão presentes com a gente aqui, ó, no nosso coração e nas imagens também, sempre, sempre, sempre. Obrigado, porque dias melhores para sempre, né? A famosa música que virou hino nessa pandemia, o que a gente pode desejar para todo mundo, para você, Lu, o pessoal que assiste aqui o Indignada, dias melhores sempre. Muito obrigada, Caio. Na moral, né? Na moral. Estamos na moral. Muito bom. Caio Barbieri, muito obrigada, falando ao vivo de Brasília com a gente. Uma ótima noite para você. Até um próximo A Indignada e até amanhã no Passadão, lá no Clubhouse, a partir das 7h50 da manhã. Não estou lá às 7h50, mas às 9h30, 10 horas a gente está chegando. E Brasília te esperando. Obrigado pelo convite, adorei. Me chame sempre, estarei sempre aqui. Boa noite, tchau, gente. Obrigado. Muito obrigada, querido. Espero sim poder voltar à minha cidade, Brasília, em breve, né? Se essa pandemia aí permitir que a gente faça isso. Deixa o seu like, muito bacana o papo com o meu colega Caio Barbieri. Deixa o seu like aí para mim, compartilha o link aqui desse vídeo para espalhar. E se você está assistindo ao gravado, não esquece de deixar um comentário aqui para gente, alguma sugestão, alguma opinião, algum comentário sobre o nosso programa, por favor, sempre muito bem-vindo. Falando agora um pouco rapidamente de Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello está querendo obrigar o governo, e obrigou por meio de uma liminar, o governo a fazer o censo. A gente viu a notícia aí de que o censo esse ano, programado de 10 em 10 anos, era para acontecer ano passado, teve a pandemia, não foi, era para acontecer esse ano, o governo falou que não ia ter, não deu dinheiro para o IBGE para fazer esse serviço, só que agora o ministro Marco Aurélio falou, olha, isso é importantíssimo, é constitucional, está na lei, tem que fazer, tem que ter dinheiro para isso, né? É uma radiografia do país. E através disso você vai discutir, ou a partir disso, escola onde tem que ter, saneamento básico onde tem que ter, qual cidade cresceu tem que ser assistida com, né, serviços públicos, tal. Então o ministro mandou fazer. A decisão já está valendo, mas agora vai para o plenário. O pessoal do IBGE diz que, olha, para esse ano, difícil, talvez para o ano que vem, não sei. O Paulo Guedes disse que a culpa não é dele, que foi o Congresso que aprovou o orçamento e o Congresso não deu dinheiro para isso. Mais ou menos, né? O governo quem diz para quem que tem que ir o dinheiro. Mas, enfim, ficou essa questão aí. Também ainda no Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, tornaram réu o deputado Daniel Silveira, aquele que falou do AI-5, que falou em destituir o Supremo Tribunal Federal, falou mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, agora ele é réu, vai ter que responder a um processo, né? Aceitou aí a denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República. A decisão sobre a continuidade da prisão dele, porque ele continua em prisão domiciliar, continua em casa. Essa ficou para a semana que vem. Os ministros decidiram deixar para a semana que vem, está preso mais uma semana, pelo menos em casa, o deputado Daniel Silveira. E o Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, teve a prisão relaxada pelo Tribunal Regional Federal 4, aquele lá de Curitiba, da Lava Jato. Na verdade, ele estava cumprindo prisão preventiva em casa, usando a tornozeleira eletrônica. Só que a prisão preventiva, ela tem um prazo, ela não pode durar. E a dele já estava, se não me engano, há mais de um ano, ou quase isso. Então, o tribunal falou, não, olha, pode liberar, né? O problema é que ele vai continuar preso em casa, porque ele responde a outro processo. E por causa desse outro processo, ele continua preso em casa. E pra gente acabar numa boa, em alto astral, vem mais um quadro do nosso programa. Antes disso, eu vou agradecer, olha aqui, a minha Dé Ribeiro, querida, um beijo. E Dé, olha, muito obrigada por esse presente, e eu quero personificar aqui em você que perdeu o seu pai para a Covid-19,
Mais uma vez, lembrando o primeiro assunto da nossa live hoje, que foi o Brasil ter atingido essa triste marca. Você, a sua família, fazem parte dessa estatística. Então, por meio de você, eu quero mandar aqui um beijo caloroso para todo mundo, para todas essas famílias, né, Edu, que estão sofrendo esse luto, que perderam alguém querido, não tem volta, isso não tem volta. Então, Dé, e todos vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo, que estão passando por isso, os nossos sentimentos para Dé também, para a Déinha, que está aqui com a gente também, que está com o pai hospitalizado, e tantas outras pessoas, né? O nosso carinho para vocês, a nossa torcida para que vocês possam ser realmente confortados de alguma maneira, Edu. É isso, Lu. E antes da gente ir para a boa notícia da semana, e aproveitando essa oportunidade, a gente precisa falar do que o presidente disse durante a live dele. Então, hoje que o Brasil atingiu essa marca de 400 mil mortos por Covid-19, na verdade, o Bolsonaro voltou a criticar governadores e até mesmo o prefeito de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que decretou aí o lockdown, e isso se tornou um exemplo negativo usado pelo governo federal, né? Apesar do resultado positivo, né, dos números positivos. Bom, aspas aqui do presidente: a gente apela aos senhores excelentíssimos governadores, vocês que fecham o comércio, que destroem milhões de empregos, poderiam fazer auxílio emergencial estadual. Já que me criticam, bota R$1.000 até o fim do ano, em vez de ficar criticando o governo federal e continuar destruindo emprego. Ele continuou dizendo que o governo federal não fechou o comércio, não falou que todo mundo tinha que ficar em casa. Lamentamos as mortes, chegamos a um número enorme de mortes agora aqui, né? Isso ele acrescentou, mas ele não citou a marca de 400 mil mortes. Foi a parte que eu vi. Foi só isso mesmo que ele falou, né? Lamentamos esse número enorme. Ele não citou o número, não mandou condolências para as famílias, nada, zero. Não mandou condolências. Realmente, isso foi tudo que o presidente disse nesse dia em que o país atingiu 400 mil mortes em decorrência da Covid-19, Edu. Obrigada, Edu. Felizmente, a gente tem também coisas boas acontecendo e a gente quer encerrar hoje com uma história linda, linda, linda no nosso quadro A Boa da Semana. Aí. É isso, a melhor hora do A Indignada, né, gente? Boa noite para todo mundo de novo, depois das notícias tristes. Esse é um caso até emocionante e inspirador. Vou deixar aqui em tela cheia para vocês. É uma notícia de ontem, o Boticário que mandou um perfume fora de linha para a mãe lembrar o cheiro do filho. Vejam só. Foi uma atitude muito gentil e empática do fundador da rede, do Boticário. Ele mandou fabricar esse perfume fora de linha, especialmente para que a mãe pudesse sentir novamente o cheiro do filho, que ela perdeu recentemente para a Covid-19, aí um assunto tão recorrente aqui no A Indignada. E aí, o Miguel Kriegsner, que é o fundador do Boticário, escreveu inclusive uma carta de próprio punho que a gente está vendo aí. Ele diz assim: querida dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que o perfume Anete tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio da nossa equipe de fábrica, fazer algumas unidades dessa fragrância especialmente para você. Queria te contar que Anete é minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião do seu nascimento. Com muito carinho, assina aí o Miguel Kriegsner, que é o fundador do Boticário. Que bacana, não, Lu? É um perfume que já tinha saído de linha. E, olha, essa é a atitude maravilhosa. Não foi simplesmente que ele pegou na fábrica e mandou uns perfumes, o que já teria sido muito bacana, né? Não, mandou produzir aquele perfume, porque era o perfume usado pelo filho da dona Wanda por muitos e muitos anos, e ele ficou sabendo pelas redes sociais dessa história do perfume, que era algo tão marcante para a mãe, e ele foi lá e fez. Então, uma história maravilhosa para a gente sempre ter esperança,
no ser humano, em dias melhores, num dia como hoje, né, que a gente lamenta tanto essa marca terrível, a gente saber que tem sim luz no fim do túnel e que boas pessoas existem, que boas atitudes existem e que elas fazem toda a diferença na nossa vida, né, para que a gente pratique mais a bondade, porque a gente pode, assim, ajudar uns aos outros a amenizar um pouco o sofrimento de todo mundo nessa pandemia. Edu? É isso, Lu. É isso aí, Lu. Muito obrigada, Edu. Muito obrigada, uma ótima noite para você. Boa noite, por dias melhores. Um beijo, gente. Tchau. Por dias melhores, como disse ali também o Caio Barbieri, né, o pessoal do J Quest, que está ligado aqui na gente também. Muito obrigada a todos vocês que estão participando aqui do nosso A Indignada. Mesmo, eu não estou conseguindo, não sei por que, atualizar aqui o meu chat aqui. Eu parei na Rosinete, mas olha, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Membros do canal, amanhã temos encontro, eu e vocês, membros do canal, ao vivo, a partir das 8 da noite, nosso encontro virtual para falar da vida, para fazer bem um para o outro, para falar de coisas boas, para a gente se conhecer. Torne-se um membro se você ainda não é. Aqui embaixo tem um quadradinho, seja membro. A partir de R$ 7,99, você já pode ser um membro do canal, você me ajuda muito, colaborando para que a gente continue aqui se dedicando ao canal Luciana Liviero e em retorno, a gente dá esse agrado para você e também o nosso grupo no Telegram. Dé Ribeiro, muito obrigada pelo seu super sticker. Obrigada a todos vocês pela companhia. Quem está assistindo ao gravado, não esquece de deixar comentário. Quem está ao vivo aqui comigo, acabando, deixa um comentário ali também, porque o YouTube gosta, vocês sabem, faz o vídeo aparecer para mais gente. E nos encontramos na próxima quinta-feira, todo mundo ao vivo, a partir das 8 da noite, no nosso A Indignada. Ótima noite para todos. Até mais.